A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Esta é a nossa segunda aula desse trimestre. Nós que estamos com um tema muito bom sendo tratado, que foi escrito aí pelas nossas casas publicadoras da Assembleia de Deus, a CPAD, e comentada também pelo pastor Douglas Batista, que tem um vasto conhecimento da palavra de Deus e trouxe uma lição muito precisa e atual para os nossos dias. Eu sou o pastor Renato Bromoschenk, sou pastor auxiliar aqui na cidade de Eunápolis, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e quero estudar um pouquinho com você essa segunda aula do nosso trimestre, essa aula que vai cair agora no próximo domingo, e eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir, deixar o seu comentário, deixar aqui o seu like, e compartilhar esse vídeo com mais pessoas também. A nossa intenção aqui não é substituir a sua presença na escola bíblica dominical, tá bom? A gente quer que você continue frequentando a escola bíblica dominical, indo até os cultos, participando dos trabalhos do Senhor. A nossa ideia é compartilhar um pouco, estudar junto, compartilhar conhecimento, e aqui você forma um pouco da sua consciência cristã, estuda um pouco, adquire conhecimento e vai até a escola lá, e lá você ministra para o seu professor, ministra para o seu aluno, ministra para a sua classe, e assim somos edificados para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, vem comigo, vamos estudar essa aula de hoje, que está muito boa nesse trimestre, que é o tema geral do trimestre, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Você que ainda não assistiu a primeira aula, você pode voltar no nosso canal e assistir novamente. Você que perdeu, talvez um domingo da Escola Bíblica Dominical, volta aqui no nosso canal que você vai encontrar a aula anterior aí e você pode assistir e também deixar o seu comentário. Nos acompanhe e eu oro para que essa aula venha edificar a sua vida e edificar o seu coração. A nossa aula de hoje tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro deles é expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Mostrar para você, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, essa inclinação, essa natureza que nós herdamos, a natureza adâmica, e como essa natureza pode ser transformada pela graça de Deus. O segundo objetivo é pontuar a teologia, ou teologias modernas, que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. São teologias que vão surgindo ao longo da história, ao longo dos anos, tentando de alguma forma diminuir o efeito, a gravidade do pecado sobre a raça humana e assim acabando por desviar o homem da sua rota, do seu caminho e da graça de Deus. E por último, mostrar quais são as consequências dessas doutrinas, dessa deturpação, o que ela tem causado na humanidade, o que ela tem causado nas pessoas e como nós podemos ser libertos dela por meio do poder da palavra de Deus. Na nossa aula de hoje eu quero convidar você para a gente estudar junto e para você ver como a doutrina do pecado ela tem sido deturpada, distorcida, para tentar de alguma forma enfraquecer o verdadeiro ensinamento das Escrituras. E quando nós não observamos a verdade central das Escrituras, a verdade da palavra de Deus, nós corremos sérios perigos. São sérios perigos que a humanidade, os homens correm, porque quando uma teologia ela tenta dizer que o pecado não é mais pecado, isso não anula a palavra de Deus. A própria palavra diz que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. E a própria advertência no livro de Apocalipse, ao fechamento do livro, o evangelista João escreveu dizendo que ai daquele que retirar ou acrescentar a palavra de Deus. Então, tentar mudar, tentar de alguma forma distorcer a verdade, maquiar a verdade, não vai mudar a palavra de Deus. Não vai deixar de existir o pecado. Os homens correm sérios perigos. É como se alguém tivesse doente, com uma doença terminal, e alguém tentasse mentir para essa pessoa, dizendo, não, você não vai morrer, até que um ponto da vida, do momento, aquela pessoa vai acabar morrendo, porque existe um mal que está ali presente. Então assim estão tentando fazer. A doutrina do pecado, ela faz frente, ela faz oposição às principais ideologias modernas da atualidade. Ela, na verdade, desmascara o homem, o ser humano, ela tira essa roupagem do homem de bondade, de egocentrismo, e traz o homem para a presença de Deus dependente, carente da graça.
ela expõe o homem, né, pelo que ele é, quem é o homem, os seus pecados, as suas inclinações, as suas tendências. Por isso que essa doutrina acaba sendo tão perseguida, é uma tentativa constante de ser deturpada. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 14, ele diz para que nós não sejamos mais crianças, meninos, levados por ventos de doutrina, e ele diz ainda que é como se fosse artimanha e astúcia, induzindo as pessoas ao erro. Então a doutrina do pecado ela vem sendo de alguma forma deturpada e enfraquecida por influência de teologias modernas. Mas hoje eu te convido, venha mergulhar comigo na palavra de Deus, com a sua Bíblia junto aí com a sua revista, fazendo as suas anotações, e se não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Vamos ao nosso primeiro ponto de hoje, você vai ver a importância que essa doutrina tem, né? O quanto ela faz frente em revelar o homem, em expor o homem, mostrar quem é o homem e mostrar também que a graça de Deus é a única saída para recuperar o homem do seu pecado e de sua iniquidade e das suas transgressões. A nossa aula de hoje, ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é o ensino bíblico da natureza pecaminosa. E aí nós temos a definição no primeiro subponto da palavra pecado. O que a Bíblia fala? Qual o significado da palavra pecado à luz das Escrituras? No Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, nós temos ali o primeiro significado, que é errar o alvo, que é quando se lança uma flecha e ela não acerta o alvo. Essa é a primeira ideia que se tem, mas ela é muito mais profunda que isso, você vai ver um pouquinho mais à frente. Depois nós temos a segunda palavra, que é usada a palavra amartia, que é uma palavra lá do Novo Testamento, já no grego, que ela dá a ideia de quando a pessoa pratica um erro moral e ele faz esse erro moral, ele comete esse erro moral de forma deliberada, de forma voluntária e sentindo prazer em cometer esse erro, em perverter a lei de Deus. O próprio, em Gênesis capítulo 4, verso de número 7, o próprio Deus conversando com Caim, ele diz que Caim tinha a opção de aceitar ou não, né, matar o irmão. Diz que o pecado jaz à porta do teu coração e cabe a você rejeitar ou não, aceitar ou não. Então é uma aceitação voluntária, deliberada dele para que ele aceitasse o pecado. Já o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua segunda carta, verso 13 e 14, ele vai dizer que os homens têm prazer em praticar a injustiça, em praticar o pecado. A alma deles engordam nisso, sentem prazer, né? Ele vai dizer assim, vocês têm máculas, vocês se deleitam em seus próprios enganos, se banqueteiam nisso. Então ele vai usar essas expressões de satisfação em praticar o pecado. Mas a palavra vai mais além ainda, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. É quando o homem viola uma lei existente, um princípio de uma palavra. Há uma palavra escrita, uma palavra de Deus para nós, uma orientação. O próprio apóstolo, escrevendo aos Romanos, diz que não havendo lei, não havia o pecado, mas uma vez havendo a lei, então ela expõe o pecado do homem, ela mostra para o homem o seu pecado. Há algumas ilustrações, algumas comparações, e uma delas que eu gosto é de que a lei é semelhante a um espelho. Quando o homem se coloca diante do espelho, ele consegue enxergar ali se o cabelo dele está desarrumado, se o cabelo dele não está bom, né, se tem que pentear, como dá para fazer a barba ou não, né, as mulheres usam aí para consertar a sua maquiagem. Então o espelho ele tem essa função de mostrar, né, a realidade de como você está, e mostrar o seu rosto, só que ele não conserta, ele expõe, né, ele só faz expor. Mas a graça de Deus é semelhante como se fosse uma pia com uma água ali. Se você tiver alguma sujeira, o espelho te mostra, e aí você vai naquela bacia de água, né, naquela pia, e passa a água no rosto e você consegue tirar aquela impureza, aquela sujeira que está no seu rosto ali nas suas mãos. Então é mais ou menos isso. A lei de Deus, né, isso é uma ilustração para você entender, a lei, a palavra de Deus define pecado como a transgressão da lei. Então é o homem transgredindo a lei de Deus. Olha o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4. Ele diz que qualquer pessoa que pratica o pecado também pratica iniquidade. Porque o pecado ele é o quê? Ele é iniquidade.
Então não é apenas errar o alvo, mas é deliberadamente acertar o alvo errado. Então não se trata aqui aquela ideia de a pessoa errou o alvo, ou acabei mirando, mas não consegui acertar. Né? A princípio parece que é esse o significado da palavra. Não. O significado da palavra, quando ele vai para o seu contexto, a interpretação é de que a pessoa ele atirou no alvo, né, errado, ele mirou em um alvo errado. Ele faz propositalmente, conforme a conversa de Deus com Caim, e ele acaba de forma deliberada pecando contra Deus. Trata-se de uma rebelião, de uma desobediência contra Deus e a sua palavra. E isso pode ser muito bem ilustrado em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, quando Saul recebeu ordens da parte de Deus para executar o exército ali, inimigo, e ele chega lá e acha por bem de fazer contrário à vontade de Deus, conforme a palavra de Deus havia dito para ele, por meio do profeta, o que Deus queria, e ele vai e age completamente diferente. Ele toma um comportamento diferente. E o Senhor chega a dizer para ele que ele estava se rebelando contra Deus. Ele estava cometendo um pecado de rebelião contra o Senhor. E por isso ele estava em desobediência, estava sendo rejeitado do seu trono. Esse é um dos exemplos. Pois o pecado é isso que ele faz. Ele afasta o homem de Deus. Ele faz o homem pecar contra Deus e contra o seu próximo. Os dois principais mandamentos, ou resumo da lei, a lei de Moisés estava distribuída em 2 tábuas. Na primeira tábua você tem ali os 4 mandamentos. Na segunda tábua você tem os outros 6 mandamentos. E o resumo das 2 tábuas, né, da primeira tábua era amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né, com todas as suas energias, com todo o seu pensamento. E o segundo resumo, nos 6 mandamentos que estavam restantes, era o amor ao próximo. Então, o pecado ele afasta o homem de Deus, fazendo ele pecar também contra o próximo. É quando ele se torna omisso, né? Quando ele deixa de cumprir com suas responsabilidades. Ele deixa de cumprir com aquilo que a lei de Deus determina para o seu coração, com aquilo que a lei de Deus determina para a sua vida. E a reconciliação do homem com Deus, ela só é possível por meio da pessoa de Jesus Cristo. Na segunda carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz que isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, somente Jesus pode reconciliar o homem do seu estado de pecado. Por isso que esse espírito de Babilônia, esse espírito de Babel, que começou lá por Nirode, era o homem tentando chegar a Deus pelos seus próprios meios, pelos seus próprios esforços. A Bíblia diz que Deus havia dado uma aliança a Noé, dizendo, eu não vou destruir mais a humanidade com água. Esse arco que vai surgir no céu é para que vocês entendam que eu não vou mais destruir. Toda vez que aparecer é um sinal da minha aliança. Mas o povo de Nirode, todos aqueles que seguiram a Nirode na construção de Babel, eles entenderam que eles poderiam chegar a Deus pelos seus próprios esforços. Eles criaram uma alternativa, né, de violar a palavra, de criar uma unidade em torno de si. Os homens se concentrando nos seus próprios esforços, nos seus próprios meios. E aí é onde a palavra de Deus diz que Deus confundiu aquele povo. E é isso que tem acontecido hoje. É o homem tentando chegar a Deus sem ser por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um nome onde todos os homens podem ser salvos. E o nome deste homem é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, a reconciliação do homem, ela passa por meio de Jesus Cristo. No nosso segundo subponto do primeiro ponto, né, a universalidade do pecado. O ser humano ele foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Era assim que o homem estava ali no seu estado original. Eclesiastes capítulo 7, verso 29 diz que vede isso tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções.
Então, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, Deus criou o primeiro casal e os colocou ali no jardim, Deus fez o homem perfeito, dotado de livre-arbítrio, com a capacidade de fazer escolhas, né? Com a capacidade de agradar e de servir a Deus. Mas o homem, de forma voluntária, escolheu o caminho da desobediência. Escolheu desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que por um só homem, pelo primeiro Adão, o pecado passou a todos os homens. Todos os homens pecaram diante de Deus. Romanos capítulo 3 diz que todos os pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O homem está destituído, separado da glória de Deus. E é isso que as teologias modernas tentam fazer, deturpar essa doutrina, essa verdade, e tirar a responsabilidade de cada um de nós pelos pecados cometidos por Adão, responsabilidade que passou, a morte passou a todos os homens. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, versos 16 e 15, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, da árvore da vida, da árvore do jardim, não comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que a serpente ali, quando ela vai induzir o homem ao pecado, uma das primeiras atitudes dela é pôr dúvida no coração do homem com relação à palavra de Deus. Quando você lê o capítulo 3, verso 1, a serpente aparece ali e ela diz assim para Eva: é verdade que Deus proibiu vocês comerem de todas as árvores do jardim? Aí Eva abre o diálogo com ela. Ela dá aquela primeira distorção da palavra e Eva diz: não, ele não proibiu de todas, ele proibiu apenas desta. Aí ele diz: desta é porque ele tem medo, porque no dia que vocês comerem dessa daqui, se tornarão igual a ele. Então veja que o inimigo das nossas almas, desde o princípio, ele enganou o primeiro casal, distorcendo a palavra, colocando dúvida no coração do homem com relação à palavra. Assim também foi na tentação de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então nós encontramos ali Jesus sendo tentado. E no momento da tentação, o que o inimigo faz? Coloca ou tenta colocar dúvida com relação às palavras de Jesus, às palavras de Deus para Jesus. Então sempre tem sido essa a estratégia do inimigo. Mas o pecado ali, quando o primeiro homem, ele desobedeceu, ele escolheu desobedecer a Deus. Ele transmite a toda a raça. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário de quem peca é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado, nascem inclinados para o pecado, voltados para a iniquidade. O próprio salmista Davi, na sua composição do seu belo hino, que é o Salmo 51, numa confissão de pecados, dos seus erros cometidos, ele diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo de número 84, o salmista diz que a criança, desde a sua infância, desde a sua idade mais menorzinho das crianças, ele já nasce inclinado, voltado para a iniquidade e para a concupiscência. Então veja que o homem, a partir dali, todos nascem inclinados para o pecado. Como disse um certo teólogo, o homem, ele gera em si, assim como um pé de laranja, só vai gerar laranja, como um pé de manga só vai gerar mangas, assim também é o homem pecador, não tem como gerar nada diferente a não ser o pecado, porque a sua natureza, a sua inclinação está voltada completamente para o pecado. O pecado, ele é um mal inerente na raça humana. Veja que o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, verso 14, verso 15, verso 17, verso 20,
né, o capítulo 20, verso 21, verso 23, diz que porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Carnal. Ele diz, vendido sob o pecado. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então o apóstolo Paulo diz que, ele diz assim, um momento do texto, ele vai dizer, ó miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta lei do pecado? Então ele diz que a natureza pecaminosa, ela está ali constantemente guerreando, militando, levando o homem para o pecado, inclinando o homem para o pecado. E é essa doutrina que ela tem sido negada. É essa doutrina dizer que o homem é bonzinho, de que o homem pode vencer, de que o homem pode superar sozinho, que você tem um bem maior, você tem uma força aí dentro de você. E essa força, se ela não for Cristo, o homem não tem como vencer o pecado. Somente a graça de Deus manifesta através da pessoa de Jesus Cristo pode libertar o homem dos seus pecados e de suas iniquidades. Todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. É isso que a palavra de Deus diz. Não há como, não tem como o homem estar livre dessa escravidão a não ser pela graça de Cristo Jesus. E aí nós temos o nosso terceiro subponto, quando o autor da revista traz para nós a corrupção total, ou a depravação total. Bem disse o escritor Douglas Batista, o pastor Douglas Batista, que o estado de corrupção do homem ele é mental, ele é espiritual e ele também é humano. Né? Está depravado o homem, corrompido em toda a sua esfera, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, inclinado completamente para as coisas pecaminosas, para as coisas deste mundo. O homem está propenso, inclinado para o erro, inclinado para as coisas deste mundo. Essa inclinação para fazer o errado é resultado de quê? Do pecado. O próprio apóstolo Tiago diz de onde vêm as guerras, né? De onde vêm essas brigas, as contendas? Dos vossos próprios deleites, dos vossos próprios pecados. Então está no homem, né? Porque por causa da queda, todas as nossas áreas do nosso corpo, das nossas escolhas, foram corrompidas ou comprometidas na hora de fazermos a nossa escolha. Ela impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Diz que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o homem não consegue regenerar a si mesmo, se não for por meio da graça, por meio da salvação ministrada por meio de Cristo. O homem não tem como regenerar a si mesmo. Ele só pode ser liberto do pecado após o Espírito Santo lhe convencer. Em João capítulo 16, verso de número 8, diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus, conforme Paulo escrevendo, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós guardamos a palavra em nosso coração, é aí que a gente consegue ser liberto, ser tirado, né, desse pecado, dessa corrupção. Sem a ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Mas ninguém mesmo. Olha o que diz a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 5. Não é pelas obras das justiças que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera o homem, que renova o homem e transforma o homem do seu pecado. Somente por meio da graça o homem recebe a capacidade para crer e arrepender-se e ser salvo para a graça de Deus. A libertação do pecado, ela não provém de nenhum esforço humano, mas ela é algo gratuito. É um dom gratuito de Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, para todo aquele que acredita na sua palavra. E assim nós temos uma série de versículos da Bíblia, não dá tempo a gente ler todos aqui, de mostrar para você o quanto a palavra de Deus ela traz comunhão, libertação, paz, né, ao coração de cada homem, né, como cada um de nós confirma nossa herança de Adão pelos nossos pecados todos os dias. Temos a mesma natureza pecadora, temos as mesmas tendências de rebelião contra Deus e somos julgados pelos pecados que cometemos.
Todos nós temos essa mesma tendência. Então, o resumo de tudo é: o pecado é a transgressão da lei de Deus, por ele o ser humano foi totalmente corrompido. É isso que o pecado causa. O nosso segundo ponto de hoje, ele fala sobre as teologias modernas que têm sido pregadas, né? E tem trazido a deturpação da teologia do pecado. E uma delas, né, são 3 subpontos. A primeira delas aqui é a teologia do pecado social. Não é uma doutrina que começou agora. Há muitos anos ela vem sendo ministrada e essa tese ela defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. O que essa tese, né, tenta trabalhar? Ela tenta trabalhar e diminuir a responsabilidade individual do ser humano, a responsabilidade moral pelos seus próprios erros. Na verdade, ela acaba deixando de tratar a causa dos problemas e ela começa a tratar os sintomas do problema. Quando ela diz, por exemplo, que o pecado está ligado à questão da pobreza, da injustiça e da desigualdade social, ela tenta confundir a mente do ser humano, o ser humano pensar que ele é fruto, simplesmente ele comete erros porque é pobre, porque existe a desigualdade, porque existem as injustiças sociais, porque existe a corrupção. Esses males, esses problemas, esses sintomas que acontecem na sociedade não pode ser defendido por nenhum cristão. Que fique bem claro isso. Nós somos contra a corrupção, contra a injustiça social, contra também a pobreza, né? Lutamos para que as pessoas possam cada vez mais sair da pobreza, possam sair, né, de estar vivendo em desigualdade, sem os seus direitos. Mas não é esse o problema da raça humana. Se fosse assim, pessoas ricas, né, filhos de papai, não cometiam pecados também, não cometiam erros. Esses problemas de injustiça social é justamente fruto da corrupção, da exploração, né, da desigualdade, do homem sendo egoísta, do egocentrismo. Quando o homem é colocado em primeiro plano, o indivíduo, o individualismo. Então tudo isso é que gera essas consequências e que gera esses sintomas. Então a gente não pode tratar apenas os sintomas, a gente tem que tratar a causa. O que está causando? Né? O que está causando esse problema? E aí é onde essa teologia do pecado social ela tem feito. Não sei se você já ouviu alguém dizer, por exemplo, que quando alguém comete um assalto, um assassinato, e aí alguém vai lá e diz, não, ele é vítima, ele só cometeu esse crime, esse erro, porque ele é vítima da própria sociedade. Então, tira a responsabilidade do indivíduo e coloca sobre a responsabilidade de um conjunto, né, social. Existe um problema social, eles precisam ser confrontados, a igreja, como igreja de Deus, como povo de Deus, precisa combater esses problemas sociais, mas não são eles que são as causas dos problemas. O ser humano está inclinado, ele está voltado para o pecado. E ele comete pecado, ele sendo rico, ele morando nos palácios, nos melhores lugares, tendo, né, dinheiro no bolso, ele vai cometer pecados. O pecado passa a ser considerado nessa teologia de nível econômico e social. E isso não é o que a Bíblia trata. A Bíblia mostra homens ricos, reis, nos palácios, que cometeram pecados absurdos, sem ter falta de nada, e mesmo assim cometeram um pecado. O filho pródigo, por exemplo, vivia na casa do pai cheio de fartura, e mesmo assim resolveu sair e voltar-se a uma vida dissoluta. Então perceba que essa teologia ela foge do plano real. Ela deixa de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Ela enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Olha o que Jesus disse, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, verso 27 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então perceba aqui que o próprio Jesus está dizendo que os escribas e fariseus pareciam ter justiça, né? Desejamos a justiça, damos esmola, jejuamos, oramos,
tudo aquilo era uma aparência, mas por dentro, de fato, o interior dele, o interior de cada um deles, não havia sido transformado pela graça de Deus. Então, resolver as questões de ordem social é visto como uma solução para o problema do pecado diante dessa tese da teologia do pecado social. E isso não é verdade. Você vai pôr o homem cheio do dinheiro, cheio de tudo, e ele mesmo assim vai continuar pecador, porque o pecado é um mal que precisa ser transformado, essa natureza aí precisa ser transformada pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas não é só essa teologia moderna, não, tem mais. Dentre as teologias modernas que surgem na atualidade, nós temos também a teologia conhecida como a teologia da libertação. Essa teoria, ela busca libertar o oprimido das estruturas opressoras, ou seja, para eles o estudo teológico deve estar centrado na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Ou seja, ao invés de ser um combate ao pecado individual de cada pessoa, a responsabilidade individual, ele se torna coletivo, aonde se deve brigar, né, por mais justiça social, por mais poder aquisitivo, poder econômico, né, a questão da opressão dos pobres e por questões culturais. Então a luta deixa de ser uma luta onde o pecado está em cada homem. Mais uma vez a teologia da libertação parece muito com a teologia, né, da justiça social, porque se assemelha muito e acaba confundindo a causa, né, com os seus efeitos, com suas consequências. E aí começa a virar essa briga, essas lutas de classe. No próprios Estados Unidos também, essa teologia foi muito utilizada na época de um movimento de esquerda, de brigar, né, pelos direitos trabalhistas, por direitos na questão da escravidão e tantas coisas mais. Ela foi utilizada e muito propagada por um tempo, mas depois acabou perdendo a sua força. Justamente porque ela confunde a questão dos sintomas que precisam ser tratados e combatidos. O cristão não pode se tornar insensível a estas causas, às pautas que precisam ser, né, defendidas também, mas precisa, acima de tudo, entender que o pecado é um mal inerente do indivíduo. E quando o indivíduo está com problema, toda a sociedade está com problema. O indivíduo, ele é a causa a ser tratada pela graça e pela misericórdia de Deus. E por causa dessa teologia, surgem as teologias de cunho emancipatório de liberdade, como a questão de liberdade de gênero, onde o indivíduo já não sabe mais o que ele é, se é homem, se é mulher, o que, né, e um terceiro sexo. Aí vem a chamada transexualidade, também vem a questão da sexualidade, que é a homossexualidade, as questões das raças, e aí vira uma confusão, e aí dá uma liberdade ao indivíduo de pecar, de praticar erros, de praticar pecados e se afastar mais ainda de Deus. Ou seja, se brigar pelas classes, se brigar por essas questões que está ligada à justiça social, que a teologia da libertação apresenta, para ele está tudo resolvido. Mas isso não é o que a Bíblia nos mostra, isso não é o que a palavra de Deus nos apresenta. A fé cristã, ela acaba sendo reduzida à militância política socialista e marxista, onde se você briga por essas classes, defende classe, participa das militâncias, você acaba sendo um indivíduo tratado como um indivíduo bom, um indivíduo que já é uma pessoa de Deus, uma pessoa que brigou, que lutou, defende as classes, defende o mais pobre, defende o mais fraco. Isso não é a teologia bíblica. Precisa você defender pessoas fracas, defender a justiça das pessoas, né, que estão sendo oprimidas, ok. Mas não vá tratar causas, né, consequências como se fossem causas. A gente precisa entender quais são as causas. E as causas a causa de todos esses problemas na sociedade, na humanidade, é o indivíduo que está na prática do pecado. E essas pautas sociais e progressistas, elas são disfarçadas pela roupagem do evangelho. São postas acima dos valores do reino de Deus, onde práticas do reino de Deus, né, amor ao reino, amor à palavra de Deus, aos princípios das Escrituras, a não promiscuidade, né, como está descrito lá no próprio carta de Paulo aos Gálatas, quando ele vai falar sobre as obras da carne, que são obras de responsabilidade do indivíduo. Esses valores do reino de Deus são colocados no completo esquecimento.
transformam o evangelho em conformismo, em critiquismo e assistencialismo, achando que isso é o evangelho. O evangelho de Deus não é isso. Nós praticamos a assistência social, nós criticamos o sistema, discordamos da forma que o sistema está, ficamos inconformados, né, com algumas questões de governo, da sociedade, das injustiças sociais, mas isso não é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Uma vez o homem transformado, onde ele estiver, ele vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Veja o que diz Filipenses capítulo 3, versos 18 e 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque muitos há, dos quais muitas vezes os disse, agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, se a gente confundir a pregação do evangelho apenas com mudanças de ordem social, com mudanças de ordem políticas, e aqui na estrutura terrena, nós somos os mais miseráveis dos homens e estamos aquém daquilo que Deus, né, tem reservado para nós, que é a nossa maior esperança. Mas não para por aí. As teologias modernas também têm um terceiro subponto, que é o liberalismo teológico. O que o liberalismo teológico tem feito na atualidade? Ele coloca a razão, é colocada acima da revelação divina. Ou seja, o homem se torna racional a ponto de não conseguir mais, por exemplo, acreditar na inspiração, na inerrância, na infabilidade das escrituras. Tudo isso passa a ser questionado por essas teologias, né, pelo liberalismo teológico. Eles não acreditam mais em milagres, no sobrenatural, né, passa tudo a ser mitos, crenças, encontra erro nas escrituras. A Bíblia passa a ser vista como um livro antiquado, antigo, uma revelação que era para o tempo do passado, que muita coisa já não serve mais. E aí eles começam a tirar partes da Bíblia que estão em conflitos com as suas práticas atuais, e começam a adaptar o Evangelho ao seu modo de vida, ao seu modo de ser, ao seu modo de fazer e de agir. Eles trocam a mensagem da salvação por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Então eles começam a inverter, né? As doutrinas da fé são reinterpretadas conforme os seus interesses. E aí eles pegam a Bíblia, já teve até alguém que disse que a Bíblia precisa ser reescrita, né? Editada, adaptada para a cultura atual, que a Bíblia está desatualizada. Uma certa famosa disse recentemente que a Bíblia precisa ser escrita com amor, o Novo Testamento precisa surgir com amor. Então você vai vendo aí a gravidade do que estão fazendo ou tentando fazer com esse liberalismo teológico. O pecado passa a ser relativizado. Eles dizem assim que o pecado é relativo. E para eles o pecado é visto de acordo com a relatividade de cada um. Ou seja, o que é pecado para mim não é pecado para você, o que é pecado para o outro não é. E é isso que eles tentam confundir a mente das pessoas. Então passam a mudar os conceitos. E o ecumenismo religioso, que é onde diz que no final das contas todas as religiões querem o mesmo propósito, querem chegar ao mesmo lugar. Não, meu querido. A Bíblia diz, e pode chamar de radicalismo, pode chamar de fanatismo, pode chamar do que quiserem. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ponto final. Não nada dessa ideia de que todo mundo quer chegar ao mesmo lugar e no final das contas todo mundo sim. Não é assim, não. Só há salvação por meio de Jesus Cristo. Isso é o que nós cremos, é a palavra de Deus.
E sabe por que eles estão tão incomodados com a nossa pregação, com a pregação do Evangelho? Porque eles sabem que é verdade, mas eles querem distorcer a verdade. Que se não fosse verdade, eles não deixavam a gente falar aí, dizendo que nós éramos loucos. Mas eles querem cada dia tentar nos calar, tentar calar a palavra de Deus, cessar a palavra de ser pregada para a humanidade. Veja que eles também, o ecumenismo religioso, é propagado a toda a experiência espiritual considerada válida. O ideário, né, o ideal aqui dessa teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam nas revelações das Escrituras. Então esse liberalismo teológico, eles vão invalidando as Escrituras sagradas. Já vão invalidando os milagres, né? Muitas coisas passam a ser vistas como são histórias, são mitos, são lendas que são contadas, e assim eles vão criando as suas próprias interpretações. E aí em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 a verso 4, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, conforme Timóteo capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Então, é isso que a Bíblia já previa, o apóstolo Paulo já mostrando a Timóteo, que nos últimos tempos haverá esse tempo em que os homens não querão sofrer, não querão mais viver essa sã doutrina, e irão juntar para si como comichão, como um zumbido. A pregação do evangelho para eles é como se fosse um zumbido nos ouvidos. Eles não toleram, não suportam mais a palavra de Deus e acabam se desviando da verdade. As injustiças sociais são apenas sintomas. As causas do sofrimento são as ações de ordem moral, a corrupção, a fraude, o suborno, a ganância, dentre outros males morais, são a origem das mazelas sociais do homem. Esse é o ponto. São as causas que precisam ser tratadas e não só apenas os efeitos, né, os sintomas que estão na sociedade. A gente precisa tratar das causas, e esta causa ela é tratada por meio do arrependimento do homem na pessoa de Cristo. Então a teologia do pecado social, da libertação e do liberalismo teológico, elas derivam da deturpação. Elas são originadas na deturpação da doutrina do pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Se você não consegue crer nas Escrituras, na palavra de Deus, se você não consegue crer nas verdades centrais das Escrituras, você não consegue ter fé para agradar. Você não consegue ter fé para agradar a Deus, para servir a Deus. É preciso crer nas verdades centrais das Escrituras. Esta palavra que transforma, que vivifica. Esta palavra que é capaz de penetrar até a divisa da alma e do espírito do homem e trazê-lo para a salvação, para um plano de salvação perfeito na presença do Senhor. Que a graça de Deus te restaure, meu amigo. Que a graça de Deus nos conserve servindo ao Senhor e sempre na sua presença. Que a graça de Deus nos dê força a cada dia para vencermos o pecado e a iniquidade. No nosso terceiro e último ponto da nossa aula de hoje, diz sobre a normalização do pecado. É isso que a deturpação da doutrina do pecado tem feito, tem tentado tornar o pecado algo normal, normalizado a prática pecaminosa. E nós temos 3 subpontos. O primeiro é a crise ética e moral instalada na sociedade. Os valores que regulam a conduta de uma pessoa, eles são denominados de ética e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Ou seja, nós somos regulados, né, orientados, pautados pela palavra de Deus. É o nosso código de ética, de valor, de princípios. Somos norteados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz como devemos nos relacionar com o nosso próximo, como devemos nos relacionar no nosso trabalho, na nossa convivência com a nossa família, no casamento, no namoro, na nossa vida, né, em sociedade. E a partir daí, a nossa moral ela é um reflexo das práticas desse código de ética. Mas quando isso é violado, as pessoas acabam por deturpando a palavra de Deus e elas acabam não tendo essa ética relativa, se torna um aferimento desequilibrado da sociedade. Veja que
o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 15, ele nos chama a atenção dizendo que nós devemos ser santos porque aquele que nos chamou também é santo. Então a santidade, ela precisa ser ministrada aos nossos corações através da própria palavra que gera essa santidade em nosso coração. A obediência aos princípios bíblicos, ela reflete o caráter de um cristão. O conceito deturpado do pecado, ele resulta em quê? Em desvio e falha de caráter. Se aquilo que é pecado passa a ser invertido nos valores, seja apresentado como não mais pecado, como se deixasse de ser, né? Para tentar tapear ou enganar a mente humana. Então eu vou ter o quê? Vou acabar tendo um desvio do caráter, uma falha do caráter vai acontecer, porque aquilo que é pecado vai deixar de ser, né, hipoteticamente, à luz da interpretação dos próprios homens. E isso vai trazer o quê? Um sério problema para a sociedade. A sociedade se torna o quê? Moralmente desajustada. Veja o que diz Abacuque, capítulo 1, verso de número 4. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Era a situação que se encontrava a nação de Israel na época de Abacuque. Abacuque é um profeta que está orando, pedindo a Deus para entender por que as injustiças, né, por que os problemas estavam acontecendo na sua época. Por que a lei estava sendo afrouxada. A injustiça social estava tomando conta. Os pecados omissos, de omissão, os pecados ocultos, né, as práticas pecaminosas estavam tomando conta da sociedade. Então, naquele clamor desesperado, ele está ali clamando, porque é isso que acontece, quando a sociedade se torna moralmente desajustada, porque a lei, o pecado está tomando conta, né? Através da lei está se afrouxando e o pecado está tomando conta. A palavra de Deus não está sendo mais a regra de fé e fundamento das pessoas. Então, temas, por exemplo, como imoralidade sexual, o aborto, o uso de drogas ilícitas, passam a ser como algo normal dentro da sociedade. As pessoas veem isso como algo normal, né? A entrega ao sexo desenfreada, a prática sem nenhum vínculo, né, de casamento, de matrimônio, de nada antes do casamento, as permissões, tudo isso, a interrupção da gravidez, tudo vai sendo visto como normal. Liberação de drogas, passa a ser tudo como normal. Mas aí, olha o que diz o profeta Samuel na sua primeira carta, no seu primeiro livro, capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O profeta está dizendo que só Deus tem o poder de interromper, né, de dar o fim e também o começo da vida. Então veja também o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, verso 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Então aqui a Bíblia está dizendo que é pecado essa prática. E eles estão dizendo que é normal. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo, tornarei, né? Os membros de Cristo, falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo, não. Então, nós precisamos entender que pecado continua sendo pecado. E essa normalização, ela não vai trazer nessa ideia de deixar o pecado, né, não sendo pecado, né, dizendo que não é mais pecado. Isso não vai trazer o homem indesculpável diante de Deus. Muito pelo contrário. A palavra de Deus já nos advertia que nos últimos tempos haveriam pessoas que não iriam querer sofrer mais a sã doutrina. E já para terminar, para não estender tanto a nossa aula, a imoralidade sexual também é uma das consequências da normalização do pecado. A deturpação da doutrina do pecado, ela favorece o avanço da imoralidade sexual. É isso que ela faz, ela favorece esse avanço. Nós temos visto, por exemplo, quantas defesas da imoralidade, da exposição do sexo, da exposição explícita de todos os tipos de orgias e práticas como se fosse algo normal.
né, a troca de casais, o casamento livre, casamento aberto e assim por diante. Tantas imoralidades sexuais são permitidas dentro do contexto da atualidade de hoje. Por exemplo, nós olhamos Romanos, capítulo 1, verso 24, diz: pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem o próprio corpo entre si mesmo. Então, veja que Deus já estava prevendo que tudo isso estava acontecendo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, estava mostrando que essa imoralidade sexual ela iria acontecer. E em defesa da liberdade da decisão sobre o corpo. Banalização do sexo pré-conjugal, extraconjugal, normalização da homossexualidade, acaba acontecendo, né, como se fosse normal essas inversões. A doutrina da castidade é vista como opressora, né, quando o jovem se guarda para realizar o sexo somente dentro do casamento, pós-casamento. Isso é opressora. E aí toda pregação é tida como um discurso de ódio. Que vocês deviam, é um discurso de ódio, porque para eles qualquer ensinamento que não seja condizente com as práticas é um discurso de ódio. E nada é visto como a mensagem de amor. Para eles o amor de Deus é tolerar todos os tipos de práticas e de abusos pecaminosos que eles possam cometer. Aí vem o afrouxamento da moral, ensino de ideologias de gênero e erotização da infância, promovendo luxúria e licenciosidade desde a infância, deturpando, violando os princípios das crianças. Quem não viu falar daquela cartilha aí que estava para ser distribuída, foi até dado um nomezinho aí, não pode nem falar muita coisa, que o vídeo acaba caindo na internet, a gente tem que tomar muito cuidado no que vai falar. Então você percebe que tudo isso, né, o afrouxamento da moral, a inversão, a criação de banheiros, né, para frequentar ambos os sexos, tudo isso sendo criado, a perversão total, liberal, para tentar deturpar de alguma forma a doutrina teológica. O pecado passa a ser tolerado, as famílias passam a ser destruídas e a doutrina da santidade passa a ser o quê? Negligenciada. Mas, meus irmãos, que nós possamos clamar pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 4, que venerado entre todos é o matrimônio, um leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. A palavra de Deus não passa. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Amém? E terminando, nós vamos falar sobre a dessacralização da vida. A vida humana, meu irmão, ela é sagrada porque ela tem origem divina em Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou macho e fêmea. A vida, ela é inviolável, ela deve ser valorizada. A vida de cada ser humano, de cada pessoa, de cada criança, de cada feto, de cada pessoa deve ser valorizada, porque ela foi criada por Deus. Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, preservado. Mas o que tem feito hoje? A vulgarização do pecado, ela fomenta o que? As ideologias, ela fomenta as ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. E acaba colocando o uso do corpo sem limites. Aí você vai ver, por exemplo, o slogan que é mais propagado hoje. É meu corpo, minhas regras. E aí, baseado nisso, o cidadão pode usar drogas, prostituir, abortar, cometer o suicídio, a eutanásia, e por aí vai profanando o corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que esta palavra, que esse ensinamento desse trimestre venha produzir em você a graça e a misericórdia de Deus. A verdade bíblica ela não pode ser relativizada ou flexibilizada para atender o egoísmo, o hedonismo da raça humana. O texto bíblico ele permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois é fonte de autoridade permanente, é uma expressão, né, deixada no livro de apoio do pastor Douglas Batista. Então que Deus nesse trimestre nos abençoe. Nós temos visto aí as ações governamentais, através da mídia, da cultura, da arte, do entretenimento, tentando se engajar de todo jeito para trazer a imoral, para trazer o pecado para dentro das famílias.
mas que a graça de Deus possa nos alcançar pela sua misericórdia. E a nossa conclusão de tudo, né, nesta aula de hoje, a relativização do pecado, ela não retrata a fé cristã. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. O homem que está inclinado ao pecado, inclinado à iniquidade, precisa ser tratado pela graça e pela misericórdia de Deus. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças. Não estamos concordando e nem concordamos com as injustiças sociais. Quando o cristão está regenerado, salvo pela graça, ele é aquele agente que combate a corrupção, que combate o pecado, que combate a iniquidade, que combate a idolatria, que combate qualquer injustiça social, defende os direitos dos mais fracos, das pessoas mais carentes. A igreja ela deve militar na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Que a graça de Deus nos alcance, que a misericórdia do Senhor possa alcançar a nossa vida. E a minha oração é que Deus te abençoe, te guarde. Pega essa mensagem, compartilha com mais pessoas, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, comenta, deixa a sua opinião, me incentiva mais aí, né? Manda uma mensagem, pastor, comenta mais sobre esse assunto, explora mais determinados temas. Nós temos vários temas esse trimestre, eu tenho certeza que você será ricamente edificado. Eu tenho um site chamado Renato Bromochen, que você pode entrar lá e encontrar também alguns materiais para te ajudar, alguns textos, né, que você pode ajudar na sua lição de jovem aí, para que você venha a ser edificado pela glória de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance. E domingo nós temos aula e eu quero ver você na escola bíblica dominical, tá bom? Frequenta a escola, vá na sua igreja aí e vá aprender mais um pouquinho da palavra de Deus e reforçar esse ensino tão importante para os nossos dias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.